Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre um assunto que os vestibulandos quase sempre me perguntam, que é o seguinte: Felipe, como é que eu posso fazer para começar o curso de engenharia ou até mesmo de ciência da computação antes da hora? Como é que eu posso estudar em casa antes de começar realmente o meu ingresso na universidade? Então eu quero falar aqui são alguns pontos que vocês podem já estudar, já ir estudando já. É claro que eu particularmente não recomendo tanto. Por quê? Porque entre vocês acabarem a segunda fase e vocês realmente entrarem na faculdade, tem um espaço aí de mais ou menos um mês. E eu acho muito justo que vocês descansem, né, nesse um mês. Vai curtir, sair, ver cinema, ver série, o que vocês quiserem. Mas assim, aproveitar realmente. Mas é claro que mesmo assim sempre tem pessoas que querem porque querem estudar, se sentem um pouco atrasadas, não seja por isso. Vou falar aqui alguns pontos. Reforçando então que esses pontos não são obrigatórios. A única questão um pouco mais assim interessante é um ponto que eu vou falar é programação. Pode ser que você que esteja vendo o vídeo agora seja um leigo, né? Programação, o que é isso? O que são linguagens de programação? Não faço ideia. Mas muitos de seus futuros colegas de sala sabem o que é programação e já programam já. Como aconteceu comigo. Na minha turma de ingresso, eu era um dos poucos que não sabia programar. Então isso o que eu vou falar aqui é meio que um jeito de nivelar, mais ou menos, e também de te dar um pouco uma vantagem, né? De saber um pouco as coisas antes da hora. Então eu vou falar aqui de alguns pontos. E eu também vou colocar links na descrição para esses pontos, né? Com materiais gratuitos ou ferramentas, o que seja. O primeiro ponto é linguagem de programação. Tudo que você vê por aí, todos os programas, softwares foram feitos com uma linguagem de programação. A linguagem de programação que a gente aprende nos cursos em geral, independente se é engenharia ou ciência da computação, é a linguagem C. Então é uma linguagem assim bem interessante de vocês irem estudando. Essa linguagem ela tem inúmeros tutoriais muito fáceis no YouTube. Você consegue pegar uma playlist de tutoriais, né, assistir. Você baixa o ambiente de desenvolvimento na sua máquina, o ambiente que você quiser, né, no caso o ambiente que aquela playlist específica esteja usando, e você consegue programar aí no seu computador. E é bem legal, sabe? Você faz umas coisas assim, cálculo de fatorial, achar número primo. Assim, o começo ele é muito mágico, é bem legal. Eu vou colocar aqui na descrição um link para uma apostila do IME, né? Porque é o IME que dá esse curso introdutório aqui pra gente, o pessoal de ciência da computação. E é uma apostila que ela ensina o básico da linguagem C, mas é claro, né? Mais interessante do que uma apostila nesse momento é vocês procurarem uma série de videoaulas que tem em abundância aí no YouTube. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, vocês conhecem o Linux? Então, para vocês que não conhecem usuários de Windows, eu também sou usuário de Windows, tá? É muito recomendado que vocês comecem a ter contato com o Linux. E nesse caso eu recomendo, se vocês não tiverem nenhuma experiência, o Ubuntu, que seria a distribuição Linux mais utilizada. Como é que vocês têm contato com o Ubuntu? Existem duas opções. Existe a opção Dual Boot, onde você pega o seu disco rígido e separa para dois sistemas operacionais. Um seria o seu nativo, que no caso de vocês deve ser o Windows, e o outro seria o Ubuntu. Só que o Dual Boot eu não recomendo, porque ele é uma coisa um pouco mais avançada, né, para vocês que ainda estão precisando vestibular. E o outro jeito mais fácil é o que a gente chama de máquina virtual, que seria um isolamento. Você teria dois sistemas operacionais ao mesmo tempo. Você tem o Windows, aí nesse Windows seu, você ativa a máquina virtual e ela cria um Ubuntu, nesse caso, como se fosse uma outra janela. Também existem vários tutoriais sobre como fazer dual boot máquina virtual no YouTube. Eu vou deixar na descrição um link de uma máquina virtual e também o link do site do Ubuntu, porque como é que você faz uma máquina virtual? Ou até mesmo um dual boot? Você precisa do que a gente chama de imagem do sistema operacional, e aí, que é um arquivo muito grande que tem o sistema operacional nele. E a imagem do sistema operacional do Ubuntu, ao contrário do Windows ou do Mac OS, ele é gratuito. Então vocês podem ir lá no site, baixar de graça e pronto. Colocar numa máquina virtual ou fazer dual boot. Eu recomendo fortemente que logo no primeiro ano, pelo menos, no primeiro ou no segundo ano, vocês já mexam
no Ubuntu, porque vai fazer falta no futuro se vocês não tiverem mexido nunca. Terceiro ponto, eu falei sobre programação em C simples, que seria a primeira matéria. A segunda matéria de programação que vocês têm em geral no segundo semestre, independente se é ciência ou engenharia novamente, vocês vão ter uma matéria de algoritmos e estrutura de dados, que seria algumas estruturas de dados da linguagem de programação. Essa matéria, se vocês forem fazer aqui na Poli, na engenharia da computação, vocês também vão ver ela em C. E, para nossa sorte, o livro base que eles usam nessa disciplina, ele é um livro que tem a sua versão digital por um professor do IME, também gratuito. Então eu vou publicar aqui na descrição também esse livro. Então já foram 3 pontos. Tá, mas Felipe, você só está falando aqui de software. Tem um pouco de hardware? Tem hardware. Tem um livro muito bom que eu recomendo, que é o livro do Totti. Esse livro eu não vou disponibilizar link aqui por motivos legais, né? Esse livro não é um livro gratuito, mas assim, né? O senhor Google tá aí e quem procura acha, né? Então vai de cada um. O livro do Totti é um livro muito bom, é um livro didático, ele é um livro grande, né? Vocês não precisam ler ele todo, claro, no primeiro momento. Mas é um livro que eu particularmente adoro e ele ensina toda a base de sistemas digitais, onde essa base ela é usada mais futuramente na disciplina de arquitetura de computadores. Então é um livro que eu recomendo muito que vocês tenham contato com ele. Por mais que esse livro do Totti não seja o livro oficial da disciplina, dos livros que eu conheço, ele é o melhor de todos. Ele é o mais didático e, é claro, ele tem versão em português, o que ajuda muito. Vocês vão ver que na faculdade alguns livros é muito mais fácil vocês acharem a versão em inglês do que a versão em português. E tem pessoas que têm dificuldade em inglês, em ler. Então, livros em português são muito mais fáceis. Então é isso, gente. Eu falei de 4 pontos aqui, não tem mais o que falar. Eu não vou antecipar todo o material do curso aqui, porque não é o propósito. Então, se vocês quiserem estudar, que estudem, se divirtam, né? Esse primeiro contato com o uso da computação é muito legal. Não só o primeiro contato, mas assim, esse primeiro contato é muito legal e mágico. Espero que vocês tenham um bom dia e até logo.